No programa de hoje, a nossa equipe vai trazer você para conhecer o acervo que está nesse museu aqui atrás, o Museu de Corinto. Peças milenares que foram encontradas nessa cidade e que ajudam a contar a história do povo que viveu há milhares de anos. E não somente isso, essas peças ilustrarão o contexto histórico da Bíblia Sagrada. Você conhecerá passagens de Paulo acerca da vida, da espiritualidade, da santidade, de uma maneira como você nunca imaginou. Você sabe, eu sou Rodrigo Silva, estou sempre procurando fatos e evidências que comprovem a historicidade da Bíblia Sagrada e ajudem você a entender a história do cristianismo. Então não sai daí, porque o programa está só começando. Pessoal, continuamos aqui no Olho Sofia e tem mais curiosidades para vocês. No Brasil, a gente não é acostumado a ver tantas oliveiras assim, mas aqui tem um monte. E quando a gente chega perto dela, a gente percebe que realmente é uma árvore muito linda. E essas aqui estão super carregadas de azeitonas. Vejam que lindo! Mas não se engane, quando você ver uma oliveira assim carregada, não tente colher e colocar na boca porque vai ser péssimo. É um gosto super amargo porque ela ainda não está pronta para ser consumida como azeitona, como a gente conhece, que vende no supermercado. Existe um processo para isso. Mas falando um pouquinho da oliveira, a Mariana vai contar mais algumas curiosidades pra gente. Essa é uma árvore típica daqui. Yes. É a variedade mais comum que Yes. temos aqui em Corinto. Essa aqui, especificamente, tem 60 anos de idade. Uau, 60 anos, gente, é muita coisa pra gente. Sim, pra Yes, gente é for muito, us. porém para as oliveiras não é muito. Yes. Na verdade, os melhores anos Uau. de uma oliveira são considerados entre os 80 e 200 anos de idade. Então, basicamente, ela é uma adolescente. Uau, é muito tempo. E isso é uma coisa incrível sobre as oliveiras e a resiliência delas. E por isso, nós nos chamamos de guardadores de oliveiras e não donos de oliveiras. A gente as mantém seguras para passarmos para as próximas gerações. We keep safe to pass to the next generation. Yes, yes. E aqui, gente, tem mais de 4.000 oliveiras, é toda a plantação da família. Muito interessante, né? Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Continuamos aqui nas ruínas de Corinto e você está percebendo que isso faz parte de um método de ensino da Bíblia Sagrada que coloca o texto escriturístico dentro de uma moldura histórica para que você possa conhecer melhor todo o cenário que está por detrás daquelas palavras inspiradas que você lê na sua Bíblia aí na sua casa. E nós estamos fazendo isso através desse bate-papo aqui na TV Novo Tempo, onde você compreende o texto dentro do seu contexto. No programa anterior, eu terminei mostrando para vocês, ou fazendo referência ao templo de Afrodite, que era a padroeira da cidade de Corinto. Eu também falei como Corinto era uma cidade proverbial por seu comportamento imoral, completamente licencioso, que tinha uma conotação religiosa, porque em fazendo isto, eles estavam adorando, honrando a deusa do amor. E no final do programa de hoje, eu voltarei a falar dessa deusa do amor ao contrastar a doutrina de Afrodite com o belo poema de 1 Coríntios, capítulo 13. Mas isso no final do programa. Por agora, eu só quero antecipar mostrando para você onde a cidade de Corinto começou e onde estariam os restos do antigo templo de Afrodite, no alto daquela montanha, lá em cima. Você ainda vê muralhas de um período posterior, mas exatamente naquele ponto, na época de Paulo, ficava um suntuoso edifício em homenagem a esta divindade do panteão grego, que era chamada de a deusa do amor. E eu mencionei também no programa passado que ali havia cerca de 1000 prostitutas femininas que tinham como trabalho, como ocupação, não apenas o zelo pelo templo de Afrodite, o seu culto,
mas também a manutenção do templo e como elas faziam para angariar dinheiro para o culto a Afrodite. Elas desciam até a cidade, até as ruas onde eu estou, se prostituíam e esse dinheiro da prostituição era usado para a manutenção, para o sustento desse culto licencioso que fazia parte da cultura local. Agora você imagina, nesse cenário de promiscuidade cultica, de licenciosidade religiosa, Paulo tendo que pregar um Cristo vivo, que morreu pelos pecados de todos e que queria que o nosso corpo fosse tratado como o templo do Espírito Santo, livre de malícia, livre de licenciosidade. Em outras palavras, a mensagem do Evangelho não era incômoda apenas nos tempos antigos. Ela continua incômoda até os dias de hoje, porque embora o culto a Afrodite tenha tecnicamente ficado para trás, a mesma disposição licenciosa ainda permanece na nossa sociedade até os dias de hoje. Ou seja, precisamos, mais uma vez, de pessoas com o mesmo espírito do apóstolo Paulo para pregar aos coríntios modernos. Eu tenho aqui em meu celular um trecho da Antiguidade escrito por um poeta romano chamado Crinágoras. E esse poeta descreve, naquele tempo, o perfil social e moral da cidade de Corinto. Eu vou ler para você. Que habitantes, ó cidade infeliz, recebeste em lugar de quem? Infelizmente, para a grande calamidade da Grécia. Quiseras, Corinto, estar mais abaixo do solo e mais deserto do que as areias da Líbia, em vez de totalmente abandonada a tal multidão de escravos, canalhas. Deverias irritar os ossos dos antigos habitantes da Grécia. Que forte, não é mesmo? E o interessante é que o poeta, num outro trecho, chega a comparar os habitantes de Corinto como piores do que aqueles que adoravam o deus Baco, o deus do vinho, que tinha em seu culto uma grande licenciosidade. Isso aqui nos dá uma ideia da cidade que Paulo queria ganhar para Cristo, a cidade na qual ele viveu durante um tempo do seu ministério. Aqui nesse museu nós temos um pedaço da história dessa cidade, do divertimento do povo, o teatro. Aqui você vê várias cenas entalhadas originais que contam batalhas dos deuses contra os gigantes. Mas esse teatro era inundado não apenas de cenas de violência, de promiscuidade, de conquista, mas também de tudo que seria abjeto à luz da ética cristã. Vou dar um exemplo para você. Aqui nós temos uma estátua quebrada da grande deusa mãe Cibele. Embora o culto dela ficou mais forte em Roma após a época do apóstolo Paulo, a própria liturgia dessa deusa, com a mitologia que a acompanhava, era terrível. Cibele tinha um filho chamado Atis, que ficou louco porque se apaixonou pela própria mãe. E no auge da sua loucura, o filho da deusa Cibele castrou-se a si mesmo. E uma das maneiras que eles tinham de homenagear a deusa era fazer com que jovens se tornassem sacerdotisas, vestindo-se de mulher, castrando a si mesmos e jogando o seu órgão para a grande deusa em homenagem a ela. Você imagina então que terrível que era o tipo de teologia a qual Paulo estava enfrentando? Voltando ao teatro, todas as cenas envolviam muita mistura de sangue, violência, orgia, promiscuidade, e a tudo isso Paulo enfrentava com a espada da verdade, com a palavra de Deus e com o poder do Espírito Santo que o ungia.
Agora, é claro que toda essa cultura do teatro, da política, da religião, sempre era contornado ou ilustrado por uma teologia muito profunda que, por sua vez, era marcada pela mitologia. Eu já contei num dos programas dessa série, por exemplo, sobre o rapto de Perséfone, que era a filha da deusa Deméter e irmã de Zeus, e com base nesse relato, ou nesse conto, eles explicavam os ciclos da natureza e da agricultura. Pois nessa pedra aqui, eu tenho justamente os personagens envolvidos nesse drama. Você tem a Deméter, que está de um lado aqui, Perséfone está do outro lado, e aqui à frente você tem Zeus. E chama minha atenção que Zeus segura na mão um disco justamente desses de esporte, das Olimpíadas. Porque se havia uma coisa que o povo aqui de Corinto gostava muito, era de esportes. Tanto é que eu vou mostrar para vocês num outro momento o templo de Apolo, e grandes competições esportivas, Olimpíadas, eram comemoradas aqui em homenagem a Apolo. Um outro ponto que me chama a atenção é essa lápide aqui, este relevo, que traz uma cena diária comum daqueles tempos. Você tem uma mulher reclinada sobre uma cadeira que nós chamamos de triclínio. Era normalmente uma cadeira para refeições. A empregada dessa mulher está aqui servindo a sua refeição. Mas você nota que abaixo de todo esse ambiente há um cachorro esperando as migalhas que caem da mesa da sua dona. Isso me remete a um episódio em que Cristo se encontrou com uma mulher cirofenícia ou mulher cananeia, conforme a descrição de outro evangelista, e ele falou com ironia: "Olha, eu não posso tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos." Ao que a mulher disse: "Sim, Senhor, mas os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos." Em outras palavras, este quadro aqui reflete um pouco até das expressões idiomáticas, do jogo de palavras e até das ilustrações que eram usadas no tempo da Bíblia Sagrada. Se tem uma coisa que me intriga em relação aos cidadãos da cidade de Corinto, é que toda a sua licenciosidade parecia conviver bem com o sentimento religioso, ou seja, o fato de serem altamente libertinos não parecia em nada contrariar a sua consciência religiosa. Aliás, se há uma coisa que devemos admitir, é que Corinto era uma cidade com muito sentimento religioso. Tanto é que você vai ver templos de vários deuses que eram adorados aqui, deuses pagãos, é claro. Aqui, por exemplo, eu tenho vários pedaços feitos de terracota ou de cerâmica de membros de um corpo humano. Aqui você tem várias pernas, pés, você tem pedaços imitando o olho, a orelha, até órgãos genitais. Por que isso? Aqui havia, onde hoje há uma vila, um templo ao deus Asclépios, Esculápio. Esse era o deus da medicina. Os gregos diziam que ele era filho de Apolo e era o deus que providenciava a cura de qualquer doença. E geralmente nos santuários de Asclépio ou de Esculápio havia um lugar onde a pessoa dormia e naquela noite ele sonhava com o diagnóstico da sua doença. Também eles praticavam ali vários banhos rituais que traziam a cura para a pessoa, supostamente. E de fato, eu acho que algum tipo de cura acontecia, porque essas pessoas que foram agraciadas pelo poder desse Deus da cura, traziam para cá a parte do corpo humano que antes estava lesada e que agora fora curada pela intervenção desse Deus. Ou seja, Paulo tinha que enfrentar uma filosofia questionadora, uma promiscuidade avassaladora e um sentimento, ou melhor, uma convicção religiosa que também tinha de ser corrigida. E o povo amava essas divindades. Tanto é que o nome do grande Deus está aqui, Asclepios. Aqui está faltando a última parte em grego, Asclepios. Esculápio é o nome dele para os latinos. Paulo tinha um grande trabalho e precisava muito do poder de Deus para enfrentar toda essa situação.
Os judeus também tinham presença marcada aqui em Corinto. Ainda não foi encontrada a antiga sinagoga que Paulo frequentou, porque nós já mostramos para você no programa anterior que, de acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, Paulo esteve aqui e começou pregando na sinagoga, tanto para judeus quanto para gregos que frequentavam a sinagoga local. Embora o local desse edifício judaico ainda não tenha sido encontrado, foram encontradas aqui duas peças que remetem à presença judaica aqui na cidade de Corinto. Primeiro foi essa coluna, onde você tem aqui a escultura da menorá, que você pode ver. A menorá é justamente aquele candelabro que marca os judeus de maneira muito clara. Você tem a menorá aqui esculpida e uma inscrição que originalmente ficava ali em cima, mas ela foi retirada para ser exposta em outro lugar. Eu perguntei aqui para a museóloga, ela disse que está numa exposição temporária em Atenas. E nessa inscrição está escrito em grego, parcialmente, é claro, a expressão Sinagoga dos Hebreus. Então, como foram encontrados fora de contexto esses dois elementos, eles demarcam que, de fato, aqui havia uma comunidade judaica. Agora, qual era o tamanho e onde eles se reuniam, nós não sabíamos. Alguns pensam que essa inscrição pode ser posterior à época do apóstolo Paulo, pode ser do final do período romano. De qualquer maneira, elas demarcam que havia uma presença significativa de judeus nesse lugar. E, além disso, eu quero chamar a sua atenção para um outro detalhe que nós temos aqui. Você tem justamente a escultura de um cidadão romano e ele está dentro de algo que seria uma espécie de santuário. E isso aqui tem a ver também com a cultura deles. Lembra que eu falei do deus Asclépios ou Esculápio, o deus da cura, e também da deusa Afrodite, do deus Apolo, que ainda vou mencionar? Todos eles achavam que o grande privilégio do adorador era fazer parte do santuário de Deus, ou do santuário do seu Deus, porque havia outros deuses na cultura politeísta. Aí você entende por que Paulo, fazendo uma correção dessa cultura, ao mesmo tempo que dialoga com ela, escreveu: vocês são o santuário do Espírito Santo que habita em vocês. Vocês são o templo de Deus. O nosso corpo é santuário do Espírito Santo. E todo aquele que destruir esse corpo, Deus também o destruirá. E aí nós temos dois significados para essa expressão. A primeira delas é um conforto à igreja. Ainda que alguém faça mal a você, fique tranquilo, porque Deus trará vingança. Porque Deus cuidará de você como Ele cuida do seu próprio templo, do seu próprio santuário. A segunda aplicação a esta fala de Paulo é em relação a como eu devo cuidar do meu corpo com aspectos de saúde, de moralidade, de espiritualidade, porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus que habita em mim. Como essa mensagem fazia sentido dentro de um contexto tão politeísta, promíscuo e ao mesmo tempo religioso como esse aqui de Corinto. E ainda não podemos esquecer que, assim como o apóstolo João enfrentou no final do primeiro século o problema da adoração ao imperador, na época de Paulo, ele também tinha que lidar com esta forma de idolatria, de paganismo. Olha aqui, esse fragmento de inscrição romana, onde você tem escrito Divo, alguma outra palavra, César, ou seja, o imperador César divino, divinizado. É lógico que, diferente da época do apóstolo João, quando Paulo pregou aqui, o imperador só era adorado como Deus depois de sua morte. Contudo, esse também era um desafio para cristãos que às vezes poderiam ser ameaçados com um decreto de Roma, obrigando que todos comparecessem e fizessem aceno ao momento de acender incenso em prol daquele imperador que morreu e pela saúde daquele que estava vivo. Ou seja, eles tinham dilemas éticos muito delicados.
Fazia parte da região de Corinto a construção de um istmo, isto é, de uma espécie de aterro que ligava a Grécia Central ao Peloponeso. Então, toda a área aqui era muito povoada por estrangeiros, por mercadores, marinheiros, pessoas que vinham de outras culturas e outras civilizações e outros povos. Ou seja, Corinto também era um entroncamento cultural, que, aliás, continuou sendo mesmo na época do Império Romano. E nessa região eles encontraram vários objetos de outros lugares e mesmo daqui que ajudam a contar um pouco dos costumes do dia a dia. E eu quero destacar 2 que estão na coleção aqui para você. Este, que está mais graciosamente ornamentado, e esse aqui mais simples. São 2 espelhos da época. Certamente a dona desse espelho era muito rica, porque o espelho ainda tem uma forma feminina, com 2 criaturas aladas, provavelmente o deus Eros, que os romanos chamavam de Cupido, e em cima, esse disco de bronze que você está vendo, era justamente o espelho da época. Eu sei que você está achando estranho, mas um espelho feito de bronze, sim, naquele tempo, não eram os espelhos como os que conhecemos hoje. Era apenas um bronze polido, onde você via a sua imagem de maneira assim, um tanto distorcida. Você se lembra que em 1 Coríntios 13, Paulo vai usar o espelho para comparar a nossa realidade com a realidade por vir? Ele disse, porque agora nós vemos como por um espelho, mas naquele dia eu conheceria a Deus como também sou conhecido. Olha de onde Paulo tirou aquela imagem. Esse cantinho do museu traz também algo que mexe um pouco com a sensibilidade da gente, porque são miniaturas que foram encontradas, muitas delas, em santuários ou em tumbas de pessoas que foram sepultadas aqui. Essas miniaturas nos ajudam, em primeiro lugar, a dar uma ideia de como seriam essas peças em tamanho natural. Por exemplo, aqui você tem uma miniatura de uma espécie de mesa com vários bolos ou vários pães servidos em pratos. Então você já tem, a partir desse modelo, uma ideia como seria uma mesa em tamanho natural. Você tem também pequenos cestos, mas o que mais me chama a atenção são essas placas com o nome de alguém escrito. Veja que é uma pedrinha branca e na primeira você tem o nome Dioniso, alguém chamava-se Dionísio, assim como o deus do vinho, e uma mulher que se chamava Alfiaias, um nome feminino. As pessoas acreditam que esse tipo de pedra tinha 2 funções. Uma delas era uma espécie de bilhete que era levado a um teatro para você ter o seu nome ali, um bilhete VIP, e você poder sentar num lugar de honra. Era um bilhete intransferível. E a outra ideia é que essas peças também significavam uma espécie de bilhete para a entrada no reino dos mortos de acordo com a divindade. É interessante que João, agora o apóstolo João, dialogando com esse universo, mais uma vez, parte do conhecido para o desconhecido, não para endossar o paganismo, mas apenas para dialogar com as pessoas que tinham essa cultura. E se você for lá no Apocalipse, uma das promessas de Cristo nas 7 igrejas ali é: ao vencedor dar-lhe-ei uma pedrinha branca com um nome escrito nela que ninguém conhece senão aquele que a recebe. Ou seja, dentro desse contexto, a mensagem do Apocalipse também fica muito clara, não é mesmo? Como o tempo passa rápido quando a gente vai ver uma coleção como essa. E olha que eu só mostrei para vocês alguns exemplares. Mas você já percebeu como eles são ilustrativos de uma época em que nós não vivemos, mas é uma época que está tão conectada com cada um de nós por causa da nossa fé em Jesus, que é como se estivéssemos falando do nosso próprio passado, porque é o passado do Evangelho, é onde tudo começou. E é emocionante estar aqui e saber que Paulo passou por essas ruas, que Paulo contemplou esses ambientes. Eu tinha tanta coisa mais para mostrar para vocês,
mas infelizmente o tempo passa muito rápido. Eu espero que você esteja compreendendo como a Bíblia pode ser melhor lida, compreendida, analisada, percebida a partir dos artefatos que a arqueologia vai descobrindo e demonstrando. E também eu fico fazendo uma pergunta para mim mesmo. Por que Paulo insistia tanto em pregar nesse lugar? Por que ele não permaneceu na sua carreira promissora em Jerusalém, sendo, quem sabe, um grande erudito dos fariseus, quem sabe um candidato a ocupar a cadeira do Gamaliel, o grande professor e grande sábio da sua época? Será que Paulo, se tivesse continuado na sua carreira no judaísmo, não teria hoje o seu nome imortalizado nas páginas do Talmud? Será que ele não seria um rabino reverenciado por judeus racídicos do século XXI? Eu não sei. Mas ele optou pelo caminho do sofrimento, não porque fosse um masoquista. Ele optou pelo caminho da renúncia, não porque lhe faltasse prazer na vida. Ele optou pelo caminho da pregação do Evangelho, mesmo tendo tanta oposição dentro e fora da igreja. Ele tinha a oposição dos judeus, tinha a oposição dos pagãos e tinha a oposição até dos seus próprios irmãos em Cristo. Cristo, é claro, é o nosso modelo principal, mas de uma forma secundária, eu posso dizer que Paulo também é meu modelo. Ele é o meu herói. E eu peço a Deus que dê a mim e a você que está me assistindo o mesmo sentimento que Paulo teve. E sabe qual foi o segredo dele? Sabe por que ele perseverou tanto em pregar o Evangelho mesmo com tantas perdas? Aquele encontro, naquele momento do caminho de Damasco. Atos capítulo 9. Paulo de Tarso, antes Saulo, o perseguidor, saindo triunfante ali de Jerusalém para perseguir os seguidores de Jesus de Nazaré. Tem um encontro com aquela luz que lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Talvez o que falta à trajetória cristã de muitos de nós é um encontro como o de Paulo no caminho de Damasco. Aquela luz que nos torna, por um momento, cegos, para depois nos permitir enxergar coisas que antes nós não conseguíamos ver. O tempo de hoje já está acabando. O programa não tem mais condição de continuar com outras explicações, mas eu confesso que o sítio arqueológico ainda está para ser explorado. E eu prometi no início do programa de hoje que iria ler com vocês 1 Coríntios 13. Então vamos fazer o seguinte, vamos continuar esse assunto na próxima semana. Eu ainda tenho muito para mostrar para vocês. Olha aquelas ruínas ali, o templo de Apolo. E você vai ver a relação de tudo isso com a Bíblia Sagrada. Portanto, não perca a continuação desse tema no nosso próximo encontro aqui na TV Novo Tempo. Eu espero você.